Olá, eu sou Rodrigo Freitas, editor adjunto de Cidades do Jornal Tempo, e hoje nós vamos discutir o Estatuto da Mobilidade Urbana. Ao meu lado está Regiane Aires, redatora do portal O Tempo Online, e Geraldo Spagno Guimarães, autor do livro Comentários à Lei de Mobilidade Urbana, Lei número 12.587 de 2012, Essencialidade, Sustentabilidade, Princípios e Condicionantes do Direito à Mobilidade. Olá, Regiane. Olá, Geraldo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Geraldo. Seja bem-vindo ao estúdio do Portal Online. Obrigado. As dificuldades do cidadão para se locomover nos grandes centros costumam ser pauta constante dos candidatos a prefeito nestas eleições das principais cidades de todo o Brasil. E o Estatuto da Mobilidade Urbana determina que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana em até 3 anos. Planos esses que devem ser integrados aos planos diretores. Agora, será que essas prioridades, ou melhor, será que essas cidades estão preparadas para tudo isso? Vamos também sortear um exemplar do livro de Geraldo Spagno Guimarães para você, internauta, que participa com a gente nesta tarde de sexta-feira. Professor. Rodrigo, lembrando que os internautas podem fazer perguntas através do portal otempo.com.br, mandar sua pergunta que a gente vai registrando ao longo do nosso videochat de hoje. Professor, eu começo com essa pergunta que a gente abriu a nossa discussão. As cidades com mais de 20 mil habitantes, elas estão preparadas para montarem, para planejarem esses planos, para fazer todo esse planejamento? Veja bem, a maioria das cidades, elas são centenárias. A própria Belo Horizonte tem mais de 100 anos de criação e de planejamento inicial. Todas as cidades, elas têm o que eu gosto de chamar de prazo de validade, no que concerne à mobilidade urbana. Ninguém planejou para além de 30, 40 anos. Todo plano de governo de candidatos a prefeitos, eles costumam planejar 20, 30 anos no máximo para frente. Por quê? Porque é impossível você prever algo além disso, dado que a modernidade cada vez avança mais rápido. O que não tínhamos como condição há 30, 40 anos, passamos a ter. Assim também o que não tínhamos como necessidade, passamos a ter. Então a mobilidade é um assunto com prazo de validade. O que a gente vê muitas vezes nas cidades do interior e nas administrações dos menores municípios é uma administração pública muito pouco profissionalizada. Uma administração pública, principalmente naquelas cidades que sobrevivem muito às custas de fundo de participação dos municípios, cidades que têm dificuldade de arrecadação e de, por consequência, garantirem profissionais de ponta nos seus quadros, são administrações públicas que não conseguem lidar com isso. É um fator que vai dificultar para essas cidades montarem esses planos, o senhor acha? Vai pelo seguinte, os interesses e as condições no contexto urbano são cada vez mais migratórios. Hoje você não tem o que tinha antes. Você tem uma cidade, vamos dizer um exemplo aqui, de 70 mil habitantes, como Itajubá, tem 14 universidades. Isso não existia antes. Isso gera um aumento de demanda de deslocamentos na convivência necessária que tem que ser repensado. No Brasil não existe a cultura da bicicleta e da ciclovia. Isso precisa ser repensado. Aqui em Belo Horizonte, principalmente, é incipiente ainda, né? Aqui em Belo Horizonte já existe projeto para os próximos 3 anos de quase decuplicar, quase 10 vezes a quilometragem de ciclovias. Tomara que consigam, esse é o plano da administração atual e possivelmente da futura, se não for para mais. O senhor falou em ciclovias, todas as vezes que a gente fala em ciclovia em Belo Horizonte, vem aquele questionamento em relação à topografia da cidade. Belo Horizonte é uma cidade de relevo muito acidentado. Sim. Isso dificulta, de fato, a implementação dessas ciclovias ou isso vira meio que um lugar comum para as pessoas justificarem a falta de ciclovias que até então sempre foi crônica, crítica na cidade? Em todas as cidades pelo mundo inteiro, você não tem uma solução única, você tem soluções integradas. Então, por exemplo, se a gente coloca o que a gente chama de estacionamentos dissuasórios, que as pessoas ficam inibidas de ir ao centro, ao hipercentro, ou mesmo ao centro expandido, colocando seus carros nesse estacionamento, você muda o modal, você faz uma integração dali, deixa o carro e vai de bicicleta ou vai de metrô, e então vai trocando. O ideal é que cada vez mais os modais tenham essa integração, como, por exemplo, possibilidade de ter locais dentro do metrô ou dentro dos ônibus para as bicicletas.
a pessoa transporta a bicicleta, né, e vai até onde a bicicleta pode prosseguir. Você tem situações, por exemplo, na Noruega, existem ruas íngremes, como as de Belo Horizonte, em que eles põem trilhos ao lado do passeio, né, ao lado do meio-fio, em que você põe um pedal da bicicleta no trilho e vai sentado nela com o pé no outro pedal, e o trilho sobe como um ferrocarril, um monotrilho ali que vai levando a bicicleta. Uma escada de rolante de bicicleta. Então, soluciona para essas. Soluções existem e podem ser outras ainda criadas, né? Então, não é impossível numa cidade com essa topografia a gente ter soluções para a mobilidade. O que não pode é ficar sem solução. Ainda falando sobre o Estatuto, além desses 3 anos de prazo para que essas cidades, a partir de 20 mil habitantes, elas construam esse planejamento, o que mais, de forma geral, determina o Estatuto que as nossas cidades precisam fazer e têm que se preparar para fazer? Bom, primeiro, com relação a esse número de cidades, é importante se diga o seguinte: em 2001, quando nós tivemos o Estatuto das Cidades, já eram obrigadas todas aquelas que tinham mais de 500 mil habitantes a ter um plano de mobilidade. Eram mais ou menos 38 cidades naquela época. Com essa nova lei, que diminui de 500 mil para 20 mil, passamos para 1.673 cidades, embora que todos os municípios, ainda aqueles que não têm transporte coletivo, né, que tem só o modal a pé ou bicicleta ou carroça, mesmo essas que têm menos de 20 mil, para esses modais tem que ter algum planejamento. Já, começa a pensar desde já. Então não é só o mais focado, o mais importante são as cidades com mais de 20 mil. Essas não podem absolutamente passar desse prazo e ter essa incumbência como necessária agora. O que a lei fez, na verdade, ela não coloca assim, é para fazer isso. Ela institui diretrizes, objetivos, princípios, para que todos os entes federativos, mas especialmente os municípios, tenham, a partir dessas diretrizes, como estabelecer os seus planos de mobilidade integrados aos seus planos diretores. Né? Se antes a gente se preocupava muito com o potencial construtivo, né, o que pode ou não pode construir em determinada região, né, o solo urbano vai ser regulamentado aqui só até 3 andares, ali até 5 e tal. Se antes se preocupavam com isso, quer dizer, as pessoas se preocupavam em como viver empilhadas, agora também como em dirigir seus veículos empilhados. Né? Então, tem a mobilidade que contextualiza essa necessidade. A lei sugere alguns instrumentos. Ela sugere, por exemplo, essa ideia dos estacionamentos dissuasórios que eu acabei de falar. Ela sugere o pedágio urbano, que já é uma coisa que acontece, né? Nós já temos em São Paulo os rodízios, né? Então, todos os instrumentos, todas as ferramentas possíveis e ainda outras que se consiga planejar, porque a lei ela não pode ter essa limitação, só fazer isso. Ela diz: deve ser feito desde que você siga esses objetivos, princípios e diretrizes, você pode criar tudo mais que a modernidade, né, que o princípio da atualidade permite e sugere. O senhor falou em pedágio urbano e isso costuma ser sempre uma polêmica em Belo Horizonte, toda vez que se levanta esse assunto. Seria uma alternativa para a cidade, para a gente tentar aliviar o trânsito caótico da região central, que para nos horários de pico? Olha, o que a gente tem que olhar até com certo rigor, eu diria com uma linguagem jurídica bem pesada, é que as pessoas elas não sabem, por si, ter um uso adequado e democrático da via pública. O normal é um uso iníquo da via pública, que a gente usa numa linguagem jurídica, né? Para vocês terem uma ideia, eu moro num bairro em que a via principal de acesso passa em frente a uma escola infantil. E que a Begatrans fez um tratamento lá. Né, instalou placas de proibido estacionar num dos lados, porque passa ônibus descendo e não cabe carro estacionado dos dois lados, senão com um grande problema de tráfego, tenso nos momentos de chegada e saída de alunos de manhã, à tarde e à noite. Anteontem eu passava pela rua com o meu carro, subindo, e tinha uma fila assim, de uns 8 carros estacionados. Os pais querem parar em frente à escola, deixam o carro ali, levam o menino, querendo parar a 20 metros. Nenhum pai quer parar a 80 metros, a 100 metros e caminhar. Quer parar na fila porta. Dupla, né? Às vezes em fila dupla, o que é pior. Ali nem dupla não dá para fazer. Ali, só o estacionar no proibido já é algo que é complicado.
Pois então, o que eu resolvi fazer? Educadamente, eu baixei meu vidro e falei, senhora, a senhora está estacionada num lugar proibido. Ela me respondeu, fala para os outros. Quer dizer, a mobilidade é uma coisa para os outros, não para mim. Não existe uma educação para a mobilidade. É um desafio que a gente ainda tem que enfrentar. Não existe mágica em engenharia de trânsito. Os engenheiros de trânsito e tráfego que trabalham em Belo Horizonte, que são de altíssimo padrão, são pessoas que têm, inclusive, pós-graduação, mestrado, doutorado aqui e fora do país. Eles implantam os sistemas de traffic calming e outras medidas em Belo Horizonte que são comuns na Holanda e na Alemanha, só que lá são respeitadas. Sim. Então, quer dizer, não adianta importar a infraestrutura, né, e toda a capacidade da via possível, da melhor técnica, se não houver uma educação para a mobilidade. E essa lei, inclusive, perdeu uma grande oportunidade quanto a esse assunto da educação. Porque o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, ele impõe que uma parcela da arrecadação das multas seja investida em educação para a mobilidade. Toda a arrecadação de multas só pode ser investida em sinalização, engenharia de trânsito e educação para o trânsito. Não é educação para a mobilidade. Essa lei podia ter alterado o artigo 320 do Código de Trânsito, obrigando a haver investimentos em educação para a mobilidade. Será que essa é a resposta da pergunta da Cláudia Mariano, de Belo Horizonte? Ela pergunta qual é o principal entrave na mobilidade urbana em BH atualmente. Será a educação? Olha, Mariana? Cláudia Mariano. Cláudia Mariano. Olha, a sua pergunta, Cláudia, é extremamente pertinente, porque o mais comum no Brasil é as pessoas colocarem culpa nos governantes, né, nos gestores e na verdade, no desvio de gasto, que devia ser gasto ali, está gastando aqui, qualquer coisa nesse sentido. As pessoas nunca olham para si, para a sua possibilidade de contribuir. E é tão cruel, tão equivocado uma postura como essa dessa senhora, que me respondeu dessa forma, quanto alguém que não investiu, que não foi um bom gestor. No caso ali dela, a gestão aconteceu. Existe em frente à escola uma faixa de pedestre todo um trabalho, que é levantada, assim, parece um grande quebra-mola, né? Em que a pessoa pode atravessar sem precisar descer e subir, né? Toda a facilidade, tem a sinalização, a via está toda pintadinha e isso não adiantou absolutamente nada. Quer dizer, gastos, investimentos precisam ser acompanhados também da educação. A participação da pessoa é tão responsável o cidadão nessa hora quanto quem é o responsável pela gestão. E a gente vê isso em coisas pequenas no dia a dia. Essa senhora que respondeu dessa maneira, é a agressividade do motorista no trânsito em Belo Horizonte, é algo que assusta a gente. As pessoas se transformam, às vezes o sujeito ele é tranquilo no dia a dia, mas quando ele entra no carro e está no volante, ele se modifica completamente, a tensão dele, aquilo fica evidente para quem está vendo essa pessoa. Tudo isso, creio eu, não sei se estou certo nesse pensamento, contribui para esse quadro não de mobilidade, porque o que a gente tem hoje é um quadro de trânsito parado mesmo na cidade, de um trânsito que não flui, porque as pessoas também, e há de se destacar isso, elas têm essa responsabilidade, elas têm essa parcela de culpa no quadro que a gente tem atualmente. O motorista de Belo Horizonte precisaria passar por um processo de reeducação, ele precisaria reaprender a dirigir diante dessa situação de tráfego que a gente tem hoje, não só aqui, mas nas grandes cidades, mas aqui porque é o nosso foco, é o nosso quintal, onde a gente vive? Vou te dar 2 exemplos concretos, tá? Fatos mesmo. A minha irmã ela é casada há mais de 10 anos com um holandês, mora com ele na Holanda, ele fala português perfeito e ela holandês perfeito. Então, o combinado é que 6 anos depois, ou mais ou menos 7, eles voltariam a morar aqui. Minha irmã tem 56 anos, ele tem 63 hoje. Então, ele vai se aposentar agora em dezembro e aí esse projeto, que era de 6, ficou 10 anos para voltar. E uma das razões foi que ela falou, olha, eu não quero morar com ele numa cidade como Belo Horizonte. Nós moramos em Roterdã, que tem uma vida, uma qualidade de vida que as pessoas respeitam e prezam, né? Querem isso, né? O que acontece?
Quando ela veio, há uns 4 anos atrás, ela pensava em morar um bairro assim distante, mais depois da Pampulha. Depois já começou a pensar em Lagoa Santa. Quando viu a cidade administrativa, apavorou, que aí houve aquela especulação, Lagoa Santa vai aumentando, vai aumentando. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, acho que não vem morar mais, porque o que aconteceu comigo hoje na rua foi um absurdo. Eu falei, o que aconteceu? Ele estava dirigindo, o marido dela tem carteira internacional, estava dirigindo pela Prudente de Moraes e ele então parou para uma pessoa que estava no passeio em frente à faixa pedestre. Por causa dessa parada, ele tomou um buzinaço atrás. Quer dizer, a gente não tem essa cultura, né, da gentileza urbana, da mobilidade, etc. Tal. Um outro caso concreto, fácil da gente ver. Se você andar em Belo Horizonte, em qualquer rua, você vai ver um monte de gente rodando sozinho dentro de um SUV ou de uma caminhonete. Essa pessoa está ocupando 10 metros quadrados da via pública. Segundo a BNT, no ônibus carrega-se 5 pessoas por metro quadrado, então cada um ocupa 0,2. 0,2 para 10 metros é uma distância de 50 vezes. Olha como é antidemocrático. Eu tenho em casa um carro pequeno e um carro grande. Quando vou sair sozinho, eu saio no carro grande. Mas as pessoas hoje, elas não valem pelo que elas são, elas valem pelo que elas exibem. Então, elas querem que elas têm. Ela quer andar com um SUV e tal, eu tenho e tal, e dirigindo um carro sozinho. Isso é uma atitude, do ponto de vista da mobilidade, iníqua, errada, completamente fora de total ideia de sustentabilidade. Geraldo, o Vitor Machado, de Contagem, pergunta e comenta também. Um dos maiores problemas da mobilidade não é a questão de querer aquecer a indústria de veículos e esquecer de se planejar a cidade para receber os automóveis. Nos últimos anos, o governo federal aplica a isenção do IPI para automóveis. Em que ponto isso agrava a situação da mobilidade urbana? Bom, obrigado, Vitor, pela pergunta. Ela é muito inteligente e é real, né? É a nossa realidade. O mundo entrou numa crise em 2008. Né? E aí o presidente foi à televisão dizendo que era uma marolinha, mas que a gente ia ter que tomar algumas medidas do ponto de vista de preservação da economia. Então é compreensível diminuir o IPI para a economia, mas para a mobilidade é um desastre. Eu não chego ao ponto de dizer que os carros têm que ter uma taxa, né? O Ministério das Cidades adverte, comprar veículos faz mal para a mobilidade, etc. Não é esse ponto. As pessoas podem, como tem na Europa, carros. O meu cunhado tem carro, mas ele só vai de carro ao supermercado. Ele trabalha a 7 quilômetros de casa e vai de bicicleta e volta de bicicleta. Às vezes está a menos 10 graus lá fora e nevando. E ele vai de bicicleta. É uma outra cultura. Por isso que eu digo, a participação das pessoas, né? Nós estamos tendo no país e no mundo desafios intermodais que estão provando não só o benefício que traz isso para a vida, para a saúde, mas até para a própria mobilidade. Não sei se vocês sabem, em São Paulo, desde 2007, tem um desafio intermodal, em que as pessoas saem e se deslocam por um trajeto de 10 quilômetros com várias espécies de transporte. Ia fazer aqui. Nós fizemos hoje. Fizeram? O Jornal Tempo. Quem chegou primeiro? O rapaz que veio de moto, o repórter que veio de moto. Sim. Ele chegou o ciclista? Primeiro. O ciclista chegou com 50 minutos. Eu cheguei com 23, eu vim de metrô. Bom, o metrô você está optando por um transporte público. Quem veio de carro? 50 Quem veio de carro? Não veio ninguém de carro. Ah, que pena. Nós optamos por não trazer ninguém de carro, porque é em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro, comemorado amanhã, e aí a gente optou por não colocar ninguém de carro, para mostrar como é que é a vida de quem opta por outros meios de transporte, seja ele a moto, o metrô, a bicicleta, o ônibus. Agora, o ônibus foi disparadamente o mais lento, com praticamente 1 hora a nossa repórter que pegou o ônibus. E aí eu entro numa outra questão. A gente já falou daquilo que as pessoas podem fazer para melhorar, o papel de cada um para garantir a mobilidade urbana nos grandes centros. Agora, o que pode o governo fazer para incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa? E eu vou falar em nome de milhares de pessoas que de repente estão nos assistindo agora que vão fazer esse mesmo questionamento. A pessoa compra o carro, paga ali a prestação, suaves 60 prestações, para ter um pouco mais de conforto e de dignidade, para se mover dentro da cidade, porque o transporte público não deixa com que ela se mova, com que ela se desloque com essa dignidade. O que os governos têm que fazer hoje, até dentro do Estatuto da Mobilidade, que é a sua especialidade, para garantir
esse deslocamento com o mínimo de dignidade? A gente não está falando aqui de nada luxuoso, mas de dignidade para as pessoas conseguirem se mover. O que precisa ser feito para me convencer, por exemplo, a deixar o meu carro em casa todos os dias e vir trabalhar de ônibus? A questão aí não é só de mobilidade, mas também de sustentabilidade. Verdade. E a lei, ela estabelece como princípio a prioridade para o transporte coletivo e para também o não motorizado, né? Então, a lei tem essa dica para os governos, né? Isso é prioridade, isso é prioritário, isso é princípio, isso é uma diretriz para se atuar dentro do setor. Qualquer gestor tem que ter esse mote, essa visão, esse é o foco. Nós temos que pensar no transporte de massa, né? Então tem o BRT, o metrô, o VLT, isso aí tecnicamente ou economicamente não me compete avaliar qual que é o melhor para cada contexto, mas que eles são a prioridade, são. A outra questão é a avaliação do ponto de vista de anéis ou colares, né? Uma coisa é o tratamento dentro do centro, do hipercentro, do centro expandido, da região metropolitana, do colar metropolitano, quer dizer, isso vai expandindo. Então, se você quer, por exemplo, colocar estacionamentos dissuasórios, verticais ou não, isso o ideal é que se faça longe do centro. Porque se você coloca um estacionamento desse no centro, você está motivando pessoas a ir ao centro motorizadas. Então, não, o ideal é que elas fiquem ao redor, diminuindo cada vez mais esse problema que, obviamente, é mais no centro do que em qualquer outro lugar. Se estimulem as pessoas a andar pela cidade também. Andar pela estacionamento no centro da cidade vira uma bomba relógio, né? Porque vai reunindo ali as pessoas. Todas as soluções que importam em desenvolvimento do ponto de vista da construção, elas têm realmente um prazo de validade muito curto. Eu costumo dizer que a construção de uma alça ou de um viaduto pode se tornar o caminho mais curto entre dois congestionamentos. Porque, em algum momento, aquilo ali também vai saturar. As pessoas vão perceber aquela opção, vão aderir por ali, vai aumentar o número de pessoas que vão por ali e, de repente, vão ter carros empilhados outra vez, né? Então, a gente tem que pensar de uma maneira macro, tirando a atratividade das pessoas de irem todas ao mesmo lugar ao mesmo tempo. É isso que é possível fazer. Se você for a Paris, você tem, de cada 10 carros estacionados no centro, 6 ou 7 são aqueles pequenininhos, né? Smart, Cinquecento e tal. A maioria é esse pequenininho. As pessoas têm essa consciência. E às vezes são pessoas que têm em casa um carro maior, para uma outra circunstância. Então, mas é uma realidade muito diferente da que a gente tem no Brasil também, que o cidadão, para comprar um carro, ele... Mas é porque, veja bem, em Paris, eu estou te falando, uma cidade de 400, 500 anos, que aquela rua é uma viela lá no centro. Não há o que o governo possa fazer, inclusive por questão de patrimônio histórico. Verdade. Então não há. Que a gente tem que pensar que existem situações que não há governo que resolva. Pode mudar o governo e ele não vai ter como, ele nem deve intervir. É uma questão estrutural que é uma questão estrutural. Você vai mexer em Santa Teresa? Vai mexer em bairros que tem esse contexto assim de histórico, né, tem que ser tombado por uma questão realmente de manter algumas coisas da cidade, não tudo, mas alguns lugares vai ter que ser isso e nós vamos ter que trabalhar ali. Ali não entra ônibus, nem ônibus, porque não cabe, né? Então o governo tem algumas coisas, essas que eu falei, tem outras que nenhum governo haverá de ter. Também a gente tem que ter essa noção, né, dessa medida aí responsável. Tem mais participação de internauta, Regiane? Pierre Vasconcelos, de Belo Horizonte, ele fala: temos de fazer subestações subterrâneas como se fossem garajões e um metrô interligado a essas subestações. Por que ninguém fala isso? Não fala. Hoje mesmo, no Tempo, no jornal, tem uma entrevista do Dr. João Luiz da Silva Dias falando exatamente isso, né? A gente tem que deixar a prioridade no subterrâneo para os metrôs, mais do que para os estacionamentos, né? Primeiro os metrôs. Porque os estacionamentos devem ficar mais para fora disso. A pessoa já entra no metrô num estacionamento distante. Não colocar o estacionamento no centro do metrô, não precisa se o metrô vai lá, né? Então, ela está certa. Pierre Vasconcelos. O Pierre está certo em sentido de dizer que é preciso ter o metrô e é preciso ter o estacionamento. Cada um estudado com relação ao posicionamento adequado conforme o contexto urbano que se tem.
Bom, professor, para a gente continuar o papo, a gente está falando do metrô, foi a questão que o Pierre levantou. O metrô em Belo Horizonte é uma polêmica que se arrasta há anos e que agora parece que está começando a caminhar, já que o edital do projeto executivo, a licitação para o edital do projeto executivo já saiu. O metrô, conforme ele está sendo pensado hoje para Belo Horizonte, esse projeto que foi anunciado um ano atrás pela presidente Dilma Rousseff, de criar a linha 2 do Barreiro até o Calafate, depois uma linha 3 da Savassi até a Lagoinha, ainda não fica muito longe de atender a todo mundo que precisa desse tipo de meio de transporte em Belo Horizonte, não? Já que o metrô é considerado assim como um dos pilares de salvação para o trânsito da cidade. Está certo que essa questão intermodal ela é fundamental, o BRT que se integra com o metrô, que de repente se integra com o VLT, que se integra com um sistema de ônibus bem planejado, mas o metrô ainda não está muito aquém da necessidade de Belo Horizonte, não? Bom, aqui quem vai responder então não é o jurista, é o cidadão. O cidadão, o cidadão entende disso também. O cidadão, ele reconhece que nós não podemos, de repente, culpar quem hoje governa por um atraso das pessoas que lá para trás governaram e não pensaram. Esse é um planejamento que tem um erro histórico aí, né? Tudo em mobilidade tem planejamento de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Você não consegue, da noite para o dia, implantar alguma coisa. Então, o que nós temos é uma grande sorte de termos 4 grandes eventos esportivos de âmbito internacional que nos salvaram disso. Você imagina o seguinte, essa lei que eu estou comentando, ela é um projeto que está na Câmara desde 1995. Há 17 anos atrás, alguém disse, é preciso preparar, é preciso pensar, é preciso modificar a nossa realidade nos contextos urbanos, não é só de Belo Horizonte, não. Então, se essa lei foi aprovada em 2012, você imagina que nós não tínhamos esses instrumentos antes, né? E se não tínhamos, não podíamos implantar. Você imagina, em 1991, 92, o município de São Paulo promulgou uma lei que obrigava o uso do cinto de segurança no município de São Paulo. Essa lei foi discutida quanto à sua constitucionalidade, porque compete à União legislar sobre transporte e trânsito. Então, foi declarado inconstitucional, porque o município não podia. Assim também, cabe à União instituir diretrizes de transporte. Enquanto a União não instituísse, enquanto essa lei não viesse, os municípios não podiam trabalhar. Então, não é que eles não faziam, eles estavam impedidos de fazer. Agora nós temos os instrumentos legais, temos legitimidade para pensar e executar. E, obviamente, que coincidiu com esses eventos esportivos, né, a Copa do Mundo, a Olimpíada, a Paralimpíada, a Copa das Confederações, esses 4 eventos obrigaram, inclusive, o governo a estabelecer pacto de mobilidade e tudo isso. Obviamente que não vai retalhar tudo uma vez e cortar a cidade inteira para fazer obra. Nem do ponto de vista de obra, recomenda-se fazer tudo ao mesmo tempo, nem do ponto de vista econômico dá para fazer de uma vez. Começamos. É interessante que começamos, ainda bem que começamos. Pelo menos ao pontapé inicial. Pontapé inicial. Eu, que sou morador da Zona Sul, me sinto, né, quer dizer, não vai chegar na minha casa, mas vai chegar em quem precisar até mais do que eu. Então, essa prioridade foi observada, né, as pessoas que precisam mais do transporte de massa vão receber lá. Pouco antes da gente começar o videochat, no bate-papo que a gente tinha aqui, o senhor falava que a mobilidade urbana no Brasil hoje, ela não se preocupa com a satisfação das pessoas, com a satisfação do consumidor final. A satisfação de quem depende do ônibus, quem depende do metrô, quem vai depender, de repente, do BRT daqui a algum tempo, quando ele estiver em funcionamento em Belo Horizonte. É uma questão que a gente vê isso em outros países também, ou é no Brasil que a gente não tem essa preocupação com a qualidade? E até que ponto isso influencia para que a gente tenha uma mobilidade diferente daquilo que a gente tem hoje? Para que as pessoas se sintam, como eu disse pouco tempo atrás agora, estimuladas a utilizarem o transporte público? Veja, essa lei ela é inteligente por causa disso. Ela não coloca aqui como prioridade a mobilidade dos veículos. Ela coloca como diretriz e prioridade a mobilidade de pessoas e cargas. E aí a gente entende um conceito coletivo. Você tem que promover, inclusive, a acessibilidade, não só a mobilidade. Que adianta você ter um transporte excelente
se uma pessoa não consegue ter uma calçada que ela anda, por exemplo, um cadeirante para chegar nesse transporte. Tem toda uma realidade de sustentabilidade e que o foco é a vida das pessoas. Então, a lei ela institui diretrizes para a mobilidade urbana de pessoas e cargas, e não de veículos. Nós não precisamos de veículos para ter mobilidade. Você tem cidades, inclusive no interior de Minas, que até pela própria topografia é mais fácil, que tem milhares de pessoas que vivem o dia inteiro apenas com bicicleta. Então, quer dizer, a lei não institui diretrizes para veículos, mas para a mobilidade de pessoas. O nosso foco são as pessoas. A lei põe o foco nas pessoas e, obviamente, nas cargas que são também direcionadas a atender o interesse das pessoas. Né? Será que os governos estão preparados para isso, para focar nas pessoas e não para focar nos veículos? Até diante da pergunta que nosso internauta Vitor Machado fez, desse estímulo constante à compra de veículos, meio que um estímulo à individualidade das pessoas. Hoje o senhor levantou um ponto que eu acho interessantíssimo, que é o volume altíssimo de gente que anda sozinha no carro a semana inteira. Uma casa, às vezes, que tem duas pessoas que saem ali no mesmo horário para trabalhar. Cada uma tem um carro. Exatamente, vão voltar no mesmo horário, trabalham ali em às vezes faz o mesmo trajeto, né? Olha, eu canso de falar, na minha casa, graças a Deus eu consegui implantar uma política razoável diante da cidade que temos. Eu tenho mulher e 2 filhos. São 3 pessoas que dirigem. Muitas vezes, a maioria do tempo, nós saímos os 3 no mesmo carro e fazemos o nosso trajeto, porque é possível pensar antes. Né? Então, eu tenho um filho que estuda, que ele não precisa do carro enquanto ele está no horário de estudo. Ele só precisa de ir e voltar. Então, eu coloco isso dentro da minha agenda, vou eu e ele no carro, e minha mulher, e minha filha. Então, isso é o de cada um. É por isso que eu digo, nós, cidadãos, somos muito mais cruéis com a nossa mobilidade do que os governos. Porque existem medidas para o varejinho da nossa dia a dia, que é só uma questão de educação e estabelecer essa prioridade. Comentário da Jéssica Almeida, de Belo Horizonte. Mas o relevo de BH não compromete a porcentagem de pessoas a adotarem bicicletas no cotidiano? Não é o meu caso, porque moro perto do local de trabalho. Mas ouvi muitas vezes pessoas se recusarem a utilizar bicicletas no dia a dia pelo fato da cidade ter um relevo desfavorável e com muitos morros para usar outros meios de locomoção que não sejam carro e ônibus. Eu acho que aí vai depender de cada realidade, porque se a gente medir, eu não sei se vocês sabem, neste ano no Desafio Intermodal de São Paulo, a bicicleta chegou em segundo lugar, atrás só do helicóptero 2 minutos. Porque você tem que pensar o seguinte, quando uma pessoa vai de helicóptero ou de carro, ela tem que procurar lugar para estacionar, ela gasta tempo com isso, e do lugar onde ela estaciona até o destino final dela, ela também vai ter um tempo. Então, se você medir esse tempo, as pessoas podem fazer essas escolhas. O ideal é que cada um faça como é que eu vou dizer? Essa pesquisa pessoal, como vocês fizeram aqui. Quanto tempo demora? Demorar vai. E um dos desafios da mobilidade é exatamente esse, resgatar esse bem precioso que nós tínhamos chamado tempo. E que é diretamente relacionado à qualidade de vida do cidadão. De tudo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele teve uma proposta de emprego para ganhar 25% a mais do lugar onde ele está. E ele trabalha a 4 quarteirões de casa, ele vai a pé. Ele falou, eu abro mão desses 25% por qualidade de vida. A gente tem, a vida é feita de escolhas, isso ele preferiu. Falou assim, olha, eu almoço em casa todo dia, isso não tem preço, não há 25% que me conquiste. E quantas pessoas conseguem almoçar em casa hoje em dia? Pouquíssimas pessoas. Eu, por exemplo, almoço quase todos os dias em casa, porque eu consigo me deslocar do meu trabalho em menos de 15 minutos para casa. Então, para mim é possível. Eu vou repensar isso se em algum momento eu tiver uma oferta para longe. Eu vou ter que computar isso. Isso faz parte da escolha da vida das pessoas. A gente está caminhando para o final do nosso videochat e tem uma questão que nós não podemos deixar de levantar, que é a questão das motocicletas. A gente falou muito de bicicleta. Nós trouxemos no jornal O Tempo, na edição de ontem, ou de anteontem, agora me falhou a memória aqui, um levantamento de que o número de feridos no em acidentes de trânsito em Belo Horizonte aumentou 93% em 20 anos. E
A BH Trans, quando foi consultada em relação a esses dados, levantou uma questão de que hoje 60% dos acidentes envolvem motocicletas e motociclistas, que não é nenhum dado novo, mas que pode explicar também esse aumento substancial de 93% no número de acidentes entre 1991 e 2011. Falta uma política voltada para eles, porque a frota de motos em Belo Horizonte está cada vez crescendo mais. Mas a gente vê que falta paciência por parte do motorista de carro e falta também, é fato, não dá para deixar de dizer que falta consciência por parte de muitos motociclistas. A gente não pode e nem está generalizando, mas falta consciência por parte dessas pessoas. Que tipo de política é possível fazer pensando nesse motociclista que de repente pensa na bicicleta, mas como o relevo de Belo Horizonte é acidentado, ele tem condição de comprar a moto, porque a moto também dá a ele uma rapidez e uma fluidez que outros meios não dão? Bom, aí tem 3 aspectos. Primeiro tem a questão da regulamentação. Do ponto de vista do trânsito, todas as normas de trânsito, inclusive para motociclista, é a União que estabelece e já fez isso na Lei 9.503, que é o Código de Trânsito. Então, o município não pode inovar nisso. Ele pode ajudar a implantar tudo que ali está e todas as condições, não apenas de tráfego, mas de educação e de fiscalização. Isso é uma segunda coisa. Existe uma terceira coisa, que aí volto no grande problema, que para mim é o usuário. Eu conversava ontem no lançamento do meu livro com uma pessoa que veio do Pará. Foi lá, comprou 3 livros e vai levar para o Pará. Ele me disse que mora e trabalha numa cidade com 75 mil habitantes no Pará. E que existe muitas motocicletas, mototáxi, motofretistas, essas coisas todas. Ninguém usa capacete. Ninguém. Preocupante. Talvez mais de 80% sequer tem carteira de habilitação. Quer dizer, num município como esse, não existe sequer fiscalização, não tem estrutura. E a moto, aquelas motos mais simples, é muito barato, né? É muito fácil. É muito fácil comprar. É complicado. Na verdade, você imagina, não sei se vocês têm ideia, nós estamos em setembro. Você sabe quantos carros foram adquiridos e emplacados em agosto no Brasil? Tem ideia? Eu vi algum dado, me parece que 415 mil carros. Novos. Gente, isso me dá medo. Não existe administração pública, não existe engenharia de trânsito que resolva isso se todo mundo quiser exibir o seu novo brinquedinho, não é? Então, é o que eu digo, lá em casa, várias vezes, eu fui agora no sábado, numa festa, eu tenho um carro maior em casa, eu não fui com ele, eu fui com o menor, cabia eu, minha mulher, meus 2 filhos, pensei, vai estar cheio de gente estacionada ali. O carro menor tem uma facilidade maior de achar vaga. Gente, é uma questão de escolha não para o benefício só da cidade, mas para o meu benefício, é meu benefício. Eu chegar lá e ter uma condição melhor de encontrar uma vaga próxima ao lugar que eu quero ir. Então, tudo passa, o que eu quero dizer é que as pessoas têm o costume no Brasil de jogar a culpa no governo, nos gestores. E nós? Cadê o espelho nessa hora? Cadê a minha participação? É isso que eu acho que é o mais importante, que a lei, inclusive, ela coloca o cidadão como responsável também. Muito bem. A gente está sorteando hoje um exemplar do livro do professor Geraldo Spagno Guimarães, Comentários à Lei de Mobilidade Urbana, Essencialidade, Sustentabilidade, Princípios e Condicionantes do Direito à Mobilidade. Livro esse que foi lançado ontem aqui em Belo Horizonte, que está tratando desse tema polêmico, que é a mobilidade urbana e o Estatuto da Mobilidade, para a gente tentar resolver os grandes problemas que a gente vem vivendo ao longo dos últimos tempos nas grandes cidades e que você, internauta que nos acompanha na região metropolitana de Belo Horizonte, sabe que a gente vem vivendo também com alguma frequência. Regiane, a gente faz esse sorteio agora, como é que é? Eu vou sugerir a primeira pessoa que mandou pergunta, o primeiro internauta. Muito bem, que por tal? mim tá de bom tamanho. Quem foi o nosso primeiro internauta? Eu vou verificar que agora. mandou essa pergunta, vai levar, vai faturar esse livro Comentários à Lei de Mobilidade Urbana. Se de qualquer maneira a pessoa não for contemplada, ela participou conosco aqui, nos honrou com a sua presença, eu queria deixar aqui o site da editora. Claro. É www.editoraforum.com.br. A pessoa pode adquirir no site, receber em casa. A Editora Fórum é uma editora
com 20 anos já, é a maior publicadora de direito público no Brasil, tem mais de 600 títulos, extremamente organizada nessa logística para entregar. Não vai ter nenhum problema de mobilidade para ele receber na porta de casa. Então, editoraforum.com.br para você que está interessado em adquirir o livro do professor Geraldo Spagno Guimarães. Aproveitando, convidando o internauta a assistir o nosso vídeo amanhã, Exatamente. Que vai para o portal sobre o assunto, com os repórteres fazendo o percurso hoje, o mesmo trajeto. Legal. Amanhã vai para o ar, para o portal. Nas páginas de cidades do Jornal O Tempo e também no portal otempo.com.br, né, Regiane? Isso. A gente vai trazer o complemento daquilo que estão nas páginas do Jornal O Tempo, você vai encontrar no nosso portal. Você que está nos acompanhando agora pelo portal vai poder acompanhar o making off, o vídeo, os bastidores de como é que foi essa reportagem, em que a gente tentou trazer para você, leitor, e para você, internauta, os desafios de quem se desloca em Belo Horizonte utilizando metrô, carro, aliás, carro não, né? Metrô, ônibus, moto e também bicicleta. É isso. E o internauta, o primeiro que mandou pergunta foi o Vitor Machado, de Contagem, e ele mandou não só uma, ele mandou 4 perguntas. Então, eu li uma, mas ele mandou 4, ele foi o primeiro internauta que se manifestou. Internauta ativo, né? Ativo. Pode dizer assim. Vitor Machado, de Contagem. Vitor Machado, você então está faturando o livro do professor Geraldo Spagno Guimarães. Passa aqui na Avenida Babita Camargos, número 1645, na Cidade Industrial, onde está a redação do Jornal O Tempo e também do portal O Tempo Online. Eu vou encaminhar as perguntas, as outras, para o professor, depois, né? Se o senhor puder fazer a gentileza de responder aos nossos internautas, certamente vai contribuir ainda mais para esse debate que a gente tem que ampliar. Professor Geraldo Spagno Guimarães, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Sempre à vontade para voltar à redação do Jornal O Tempo, do portal Um Tempo Online. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Regiane Aires, obrigado pela parceria. Obrigada a vocês, obrigado. Até a próxima. A gente vai ficando por aqui, fique sempre ligado no portal O Tempo Online, otempo.com.br, que a gente tem muito mais informação para você. Até a próxima.